E no PET de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre alimentação canina, tirar algumas dúvidas, compreender o que é melhor, e quem vai nos dar as dicas é o Pedro Gabriel, veterinário. Pedro, qual a sua indicação? Ração ou preparar a alimentação para o animal com arroz, carne? Olha, o meu ponto de vista, eu prefiro a ração. Por quê? A ração já é totalmente balanceada para aquele animal, seja um filhote, um animal de média idade, meia idade ou um animal idoso. Quando você oferece uma alimentação caseira, você não consegue dar as quantias ideais de micro e macronutrientes para ele. Então, ele pode ficar um animal subnutrido. A ração ela é totalmente balanceada para aquele animal. Se você for oferecer uma alimentação caseira, você tem que procurar um nutricionista veterinário, ele vai elaborar a alimentação para o seu animal. Optando pela ração, qual que são os detalhes que a gente tem que observar na embalagem, no rótulo, que pode e o que não pode? Sódio, né, como para nós temos que ficar sempre de olho no sódio, níveis de proteína, tá? A origem dessa proteína animal, que muitos animais têm uma deficiência na absorção de certas proteínas. Eu não gosto muito de transgênicos, então vê alguns alimentos livres de transgênicos, livres de corantes também, tá? E sempre uma ração de boa qualidade. Se a ração for muito barata, desconfia, tá? Porque a maioria dos produtos, principalmente proteína, tem um valor agregado um pouco alto. Então, às vezes você vai dar uma ração mais barata para o seu animal, ele tem uma proteína muito ruim. Então, ele não consegue ter absorção dessa proteína. Tá? Então, o animal vai entrar em subnutrição. Então, é bom sempre ver uma ração boa, que cabe ao seu bolso, lógico, mas que seja uma ração de boa qualidade. É mito de que uma ração de má qualidade vai aumentar as fezes do animal ou isso acontece mesmo? Isso é verdade, tá? Porque o animal não consegue absorver a alimentação, o alimento não consegue absorver a ração. Então, vai passar pelo trato gastroentérico, o animal vai ter que comer mais para conseguir nutrir o seu organismo, consequentemente, vai eliminar mais fezes. Então, realmente não vale a pena. A ração mais barata acaba saindo até mais caro, porque você acaba comprando mais, né? A frequência da ração, existe uma regrinha, tanto para variados portes, existe uma regra da quantidade? Como que a gente pode fazer isso? Sim, existe. Tá? Isso vai depender da idade do animal, tá? Se é um cão, se é um gato. O ideal é de 3, 4 vezes ao dia a ração. Você vai pegar a porção total do dia e dividir em 3 ou 4 porções e oferecer para o seu animal. E vai depender do peso dele também. Geralmente, o que vem na embalagem é uma estimativa do que o animal precisa comer. Às vezes, daquela quantia pode ser muito ou pode ser pouco para ele. É sempre a gente olhando o score corporal, se ele está emagrecendo muito, se ele está engordando, ou procurar o veterinário de confiança que ele vai te orientar sobre isso. E filhotes que acabam pedindo ração o tempo todo, tem que dar uma controlada? Com certeza, temos que controlar, porque o filhote ele é esganado, ele vai querer comer o que você colocar. Se colocar o saco de ração, ele vai querer comer. Então, isso a gente pode causar muita diarreia nele, pode causar vômito, pode causar cólica, e já vai começar a predispor esse animal à obesidade, que não é bom nem para humanos, nem para os animais. Então, ir regrando conforme a ração está indicando no saco. Para os animais que foram castrados, geralmente há um aumento de peso. Também tem que reavaliar a quantidade da alimentação? Isso, como às vezes tem muitos animais que são castrados, eles diminuem a atividade, eles ficam mais sedentários. E tem alguns animais que acabam diminuindo um pouco a ingestão de alimento, então nós temos que ver se ele está comendo muito ou se está comendo pouco. Se está comendo pouco, às vezes seria legal a gente entrar com uma ração light nele, tá, para a gente dar uma diminuída no peso, porque eles acabam ganhando um pouco mais de peso. Ou hoje nós já temos alimentos para animais castrados, tá, que eles visam isso, não causar uma obesidade no animal. A obesidade tem sido mais comum, Pedro? Tem sido muito comum, estou atendendo muitos casos de obesidade. Muitas pessoas acabam oferecendo o alimento seco e oferece o alimento úmido também, que são as rações enlatadas. Ela é uma ração, então às vezes a gente dá uma quantia normal de alimento seco, mas quer fazer um agrado dando o alimento úmido. Ele é uma ração, então nós vamos estar dando uma ração a mais para ele. Mesma coisa, as pessoas gostam de dar petiscos. Você está dando uma ração a mais, ainda mais os petiscos humanos, né, que acabam engordando mais, e tem algumas temperos, né, que os animais não podem comer. Frutas, é recomendado? Tem alguma fruta que não é permitido?
Pode dar fruta, tá? Geralmente frutas cítricas é bom dar uma evitada, que são as frutas ácidas, né? A gente gosta muito de indicar uma banana, uma mamão, uma maçã, uma pera, tá? Frutas leves, tá? Para os animais, em pouca quantia. Lembrando que a maçã, o animal não pode comer a semente, porque ela é tóxica ao rim. Uva, nem pensar, porque ela é altamente tóxica para o animal. Carambola também é altamente tóxica para os animais. Nossa, uma dica e tanto. E Pedro, em relação a petiscos que nós estávamos falando, tem um momento ideal, tem que ser uma recompensa, o que você indica? Eu indico, muitas pessoas falam, Pedro, o meu animal está comendo, ele está em cima de mim. Então, se você está comendo, ao invés de você dar o seu alimento, pega um pedacinho de petisco, um pedaço pequeno, e dá para ele, já vai ser um agrado. Você está comendo, você não quer que ele fique muito em cima, ao invés, muitas pessoas têm dó de, eu estou comendo tal coisa, ele tem vontade. Ao invés de você dar o seu alimento, ele não vai saber. Você dá um pedacinho de uma fruta boa, de um pedacinho de um petisco próprio para o animal. Lembrando, pouca coisa por causa da obesidade. Mas aí ele não vai ficar mais educado e não vai pedir cada vez mais, Pedro? Tem alguns sem vergonhas, que eles acabam associando isso, né? Vê você com um pacotinho de bolacha, opa, vou ganhar alguma coisa. Então eles acabam pedindo mais. E quando eles fizeram alguma coisa, fez xixi, fez cocô no local indicado, no local correto, dá um agrado para ele, que ele vai associar, que se ele fizer xixi e cocô ali, ele vai ganhar um agrado. Tá ótimo, Pedro. Muito obrigado pelas dicas. Uma dica final sobre a alimentação? Sempre regrar a alimentação do seu animal, um alimento de boa qualidade, e sempre levar para fazer uma caminhada com coleira, certificar se está muito quente o asfalto ou não, no horário mais frio do dia, né? Porque a gente tem que associar uma boa dieta com exercício para os animais também.